Jovem. Fica de fé, encarar a vida do jeito que ela é. E fica de fé, encarar a vida do jeito que ela é. E que nunca nos falte esperança pelos dias melhores, pelos dias melhores, por todos nós. Olá, estamos começando mais um Fala Jovem aqui pela TVAL, uma iniciativa da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira e também uma parceria, da Assembleia Legislativa junto com os estudantes, que tem como objetivo aproximar os estudantes catarinenses com o Parlamento, com a Assembleia Legislativa. E hoje nós estamos aqui em Orleans, sul do estado. Vamos debater aqui com os nossos convidados especiais, com os estudantes, um tema bem atual: logística e também transporte na região sul. Olha, hoje nós estamos aqui com os estudantes no Centro de Convivência da Unibave, com os estudantes de Administração, Ciências Contábeis e Engenharia da Produção. Tudo bem, pessoal? Legal? Que bom. E o tema vai ser muito importante, que nós vamos debater e discutir, Já estamos numa região muito importante, tem os gargalos que acontecem aqui no sul, uma situação complicada, a questão de logística, e vai ser o debate durante a noite de hoje, é claro, com a sua participação. Lembrando que você pode levar também para a sua cidade o Fala Jovem, você de qualquer lugar de Santa Catarina. Entrar em contato com a Escola do Legislativo, o telefone vai aparecer no seu vídeo, entre em contato com a Escola do Legislativo, ligue para lá, quem sabe a gente vai na sua cidade também levar aí o Fala Jovem, trazendo um tema atual para discutir com os convidados e também com os estudantes. Olha, nós estamos aqui do Centro de Convivência, temos aqui 2 convidados especiais. Quero agradecer aqui a Banda Catarina, valeu, banda, beleza? Parabéns pelo som, bem animado. Nós estamos aqui com o professor Dimas, o professor Dimas Ailton Rocha. Obrigado, professor. Professor é coordenador do curso de Engenharia de Produção, aqui mesmo da Unibave. Professor, pode usar o microfone, tudo bem? É isso aí. Tudo bem, boa noite a todos, obrigado pela participação de todos. E temos também aqui um convidado muito especial, quero agradecer aqui a presença do deputado Dóia, obrigado pela presença, mais uma vez aqui, participando junto com a gente do Fala Jovem, também dando o seu alô para os estudantes aqui no Fala Jovem de hoje. Dimas, cumprimento a sua pessoa, cumprimento aqui o professor Dimas, cumprimentar todos os acadêmicos da Unibave, dizer que para nós é uma grande alegria poder estar aqui, portanto, estamos aí para contribuir. Que bom! E você que acompanha também em casa o Fala Jovem, como eu disse, pode levar o Fala Jovem para a sua cidade também, hein? Vamos levar toda a nossa equipe, a estrutura. Já que nós temos aqui também o deputado Dóia, nós vamos conhecer um pouquinho da história deste parlamentar catarinense. E que você acompanha comigo aí. Roda aí. Adilor Guglielmi, o Dóia, nasceu em novembro de 1961 na cidade de Içara. Filho de agricultores, aos 18 anos começou a trabalhar como instrutor de plantio e manejo da cultura de fumo. Em 1988, em sua primeira candidatura, já foi eleito, tornando-se presidente da Câmara de Vereadores de Içara por 2 anos. Na eleição seguinte, foi um dos mais votados. Sua carreira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina começou como chefe de gabinete, função que exerceu por 8 anos. Em 2007, assumiu o cargo de diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma e depois secretário-geral da Prefeitura. Em 2010, cursou Tecnologia em Processos Gerenciais e fez pós-graduação em Práticas Pedagógicas. Mesmo ano em que foi eleito deputado estadual, com quase 35 mil votos. Já fez parte de várias comissões e presidiu a Comissão de Relações Internacionais e do Mercosul. Atualmente é líder da bancada do PSDB e preside a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.
DOIA está sempre em busca de aperfeiçoamento de políticas públicas que visem combater as condições de desigualdade da população catarinense. É o Fala Jovem, que hoje tem um tema importante com a presença aqui dos alunos do curso de Administração, Ciências Contábeis e Engenharia da Produção. E o tema é Logística, Transporte na região Sul. Deixa eu começar aqui perguntando para o professor, mas antes, olha, muito se fala, né, nessa questão da logística, na questão do transporte na região Sul. E quando se fala em logística, a gente tem um tema que lembra muito as guerras, né? Tem um general estrategista, um filósofo chinês, o Sun Tzu, que, inclusive, ele é muito famoso por um livro, né? A Arte da Guerra. E o livro diz o seguinte, olha só, a linha entre desordem e a ordem está na logística. E justamente isso, professor, que eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor que é um especialista também nesta área, que pode abordar para a gente aqui no programa Fala Jovem de hoje, a respeito logística, transporte na região Sul. Bom, como você acabou de falar, logística nasceu da área bélica, da área militar. E qual era a função principal dessa disciplina, desse conhecimento, dessa área do conhecimento? Era fazer com que as frentes de batalha suprissem todas as necessidades de apoio para que as tropas avançassem e chegassem aos seus objetivos. Óbvio que não é isso que a logística que se espera hoje dos sistemas produtivos, né, nem das empresas. Mas, infelizmente, todas as evoluções nessa área vieram dessa origem. Então, a gente não pode falar de logística sem falar disso. Em relação ao sul catarinense, eu diria que nós hoje representamos um dos maiores gargalos do Brasil e, por que não, do Mercosul. Nós temos hoje praticamente 2 corredores completamente estagnados, que é a BR-116 e a BR-101. BR-101, todos nós aqui, sem comentários, não precisamos nem falar do problema que está sendo há mais de 2 décadas, 3 décadas. Quando eu nasci, a gente já tinha esse problema, e eu já não sou tão novinho assim. Então, isso é um gargalo complicadíssimo para nós. Não adianta nada nós trazermos indústrias e tudo mais, não ter como escoar. Nós resolvemos todos os problemas de ordem tecnológica, em termos de informação, em termos de formação. Nós hoje estamos numa universidade aqui no pé da serra, que forma engenheiros de produção, que forma administradores, contadores, advogados e várias outras profissões, né? Então, nós estamos resolvendo os nossos problemas, os nossos gargalos de tecnologia, de formação, e estamos pecando no principal atributo da logística, digamos assim, que seria a parte de transporte, a parte física. Como que nós vamos produzir se a gente não tiver como fazer isso chegar lá na ponta, no cliente, né? E a revolução industrial aconteceu justamente quando os padrões de consumo mudaram, quando o homem deixou de ser um homem artesanal e passou a ser um homem de produção, de processo, né? Foi quando foram criadas as indústrias e se criou a necessidade de levar todo aquele excesso de produção para uma população muito maior e muito mais abrangente. Então, enquanto nós não resolvemos esses problemas, o sul catarinense vai estar desamparado. Felizmente, parece que agora as coisas estão dando o ar da graça aí em relação aos investimentos nessa área, de forma tardia, é bom se frisar isso, né? Porque nós temos toda a nossa base produtiva transportada em cima de caminhões, é um contrassenso num país continental, né? Enquanto os países desenvolvidos têm toda a sua base de transporte pesado em cima de trens e navios, nós temos uma costa com mais de 9.000 quilômetros e utilizamos muito pouco do transporte de cabotagem, por exemplo, que é esse transporte como se fosse uma linha de ônibus pelo mar. Nós usamos muito pouco de cabotagem. Países como a Argentina utilizam muito mais cabotagem que a gente, tem uma costa muito menor que a nossa. E transportamos tudo em cima de caminhão. É um completo contrassenso, tá? É óbvio que a história tem muito a ver com isso, nós não sabemos ainda como explicar, existem várias teses para isso, mas a gente precisa resolver isso.
Então, com a palavra, os nossos legisladores que podem pressionar os governos a melhorar essa condição. É o nosso convidado, agradeço mais uma vez aqui o deputado Dóia. Deputado, justamente ele estava falando a respeito do escoamento da produção. A gente sabe que os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o maior gargalo de acesso dos 3 estados, que representa mais ou menos 17% do produto interno bruto brasileiro, é a região sul do Brasil. As 3 entidades principais, que é a Fiesc, a do Rio Grande do Sul e do Paraná, fizeram uma pesquisa e criaram um projeto, o Sul Competitivo. E o maior problema desse escoamento, dessa produção, está justamente no gargalo aqui nessa região. Como é que o senhor avalia isso? Dino e professor Dimas e os acadêmicos, isso é histórico, né? No sul do estado. Se nós analisarmos e voltar um pouco ao passado, e eu faço questão de, em 2 minutinhos, colocar essa introdução, porque ela vai se falar da Unibave. Eu quero dizer para vocês que aqui tem uma grande historiadora que escreveu um livro, 1987, Sara Regina Souza. Ela contou a saga, um sonho, na verdade, da ferrovia Dom Pedro I, que isso ligava a província ainda de Rio Grande do Sul, São Pedro, ao Esteiro, que hoje é o nosso Florianópolis. Isso foi um decreto assinado pelo governo imperial dia 10 de fevereiro de 1871. E ela foi escrita, na verdade, com toda uma logística impressionante. E esse livro, na verdade, estudante, está aqui no museu de vocês. Tanto que todo o mapa ele foi escrito em tecido. Até mesmo naquela oportunidade, olha só, 1871. Ele já tinha o túnel no Morro dos Cavalos e Tubarão, a ferrovia Dom Pedro I. Mas como houve a briga das 2 províncias e o governo imperial não queria que o Sul, já que na época já conspirava o grande crescimento, por isso houve grandes afins no futuro próximo de que realmente teria o separatismo do Sul com o demais do Brasil, né? Enfim, do Norte, Nordeste. Isso traz essa história já na época da mobilidade urbana, a preocupação disso, o escoamento de todo o produto, e não era diferente também, já tinha logística especial naquela época. E aí, Dino, falando naquilo que você está fazendo, e aqui o professor na mesma esteira, é importante salientar. A BR-101, que liga o nosso Mercosul a todos os nossos países vizinhos, realmente, há um estudo da Fiesc, juntamente à Unisul, através de uma pesquisa, de que de 2004 a 2012, houve uma perda de 32 bilhões de reais para o sul do estado. Vocês sabem o que significa 32 bilhões de reais? Nada menos que a receita de 2 anos do governo de Santa Catarina. Receita bruta, que ela gira em torno de 17 milhões e 400 milhões de reais. Então, vocês vejam quanto que nós perdemos no sul de Santa Catarina. E aí, aliás, professor, vamos perder por um bom tempo ainda, porque os gargalos vão continuar, no mínimo por mais 3 anos a 4 anos, que nós vamos ter a grande dificuldade, que é a ponte da Cabeçuda Laguna, e também o túnel de Tubarão que está sendo feito, e agora é que foi aprovado o meio ambiente, toda a questão do Morro do Cavalo. Então, realmente são gargalos que nós precisamos desatar, mas dizer que o sul do estado tem crescido muito, você não tenha dúvida, independente da 101, mas que a mobilidade e a logística, ela falta muito e nós temos que trabalhar bastante, professor. É o desenvolvimento. Obrigado, deputado Dóia, professor Dimas, que está aqui também. Olha, você está acompanhando o Fala Jovem aqui de Orleans, nós estamos no Centro de Convivência da Unibave. E tem pergunta aqui dos estudantes. Deixa eu ver quem é que vai fazer a pergunta, seu nome e o curso? Nicole, e curso de administração. Pergunta vai para quem? Para o deputado. Deputado, fala, jovem. Boa noite. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se a revitalização do Porto de Imbituba ajudaria na economia do sul de Santa Catarina. Nicole, sem dúvida nenhuma, nós temos 5 modelos hoje de transporte no país. Tá? Hidroviário, marítimo, aeroviário e as ferrovias, e o nosso transporte de caminhões, enfim, rodoviário. Tá? E no sul do estado só existe 2. Existe o transporte rodoviário e existe o transporte, esse que é o marítimo, que é Imbituba.
E, na verdade, já há um compromisso do governo federal com o governo de Estado, até porque houve um rompimento da concessão do porto e agora voltou novamente a configurar, juntamente ao governo do Estado, aonde tem uma envergadura aí de quase 3 bilhões de reais para que o posto seja realmente aprofundado, calado, e toda a sua região primária, que nós precisamos avançar bastante, Nicole. Já tem projeto sendo feito? Já tem projeto e já tem uma parte do recurso alocado do governo federal. Tá bom, obrigada. Obrigado, Nicole. Tem mais perguntas aqui dos estudantes aqui. Hoje nós estamos com os estudantes de Administração, Ciências Contábeis e Engenharia da Produção. Professor Dimas, o deputado falou, isso eu tinha ressaltado também, agora há pouco, que a produção comercial é muito grande aqui no Sul. E a maior dificuldade que as indústrias encontram é a produção e vender essa produção, chegar até o ponto final. Aí que encontra esses gargalos que dá esse trabalho todo, né? É a entrega da mercadoria que, às vezes, há um atraso muito grande. É a logística. Só para fazer um comentário, professor, o deputado estava agora numa reunião sobre avicultura, não é? Nós temos um dos melhores portos naturais do mundo, que é o Porto de Imbituba. Muita gente não sabe disso, é um porto que tem uma baixa manutenção, um calado que pode ser aumentado de profundidade muito alta. Isso quer dizer que nós podemos trazer navios de grande porte para cá, os supernavios, né, que transportam enormes quantidades de contêineres, mais de 11, 12 mil contêineres. E temos muito pouca capacidade de carga frigorificada que seria para atender esse tipo de produto, por exemplo. E só para vocês terem uma ideia, a BR-101, quando ficar pronta, se nós formos colocar o Porto de Imbituba, toda a capacidade necessária só para escoar a produção do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que viria para cá, sem considerar o que já vai para o Porto do Rio Grande, a BR-101 já estaria acima da capacidade, mais de 50% nos próximos 5 anos. Completamente comprometida, para vocês verem a nossa capacidade. Uma outra informação muito importante, dados do mês de abril, por exemplo, nós tivemos 17% de aumento na legalização de carros aqui no sul de Santa Catarina, só no sul, certo? Aliás, em Santa Catarina. E o sul teve só 7%. Por que vocês acham que teve menos venda de carro para cá? Nós não temos como. Se Criciúma, por exemplo, crescer mais em licenciamento de carro, a cidade não anda. Porque cresceu o poder aquisitivo da população e está tudo trancado. Não tem como resolver isso no curto prazo. Então, não é só um problema pequeno, localizado de porto e tudo mais. As cidades têm que se rever também. Na verdade, professor, a logística não fica só em cima do transporte, né? Mas hoje a questão do ônibus, a acessibilidade, existe a questão de todos nós que usamos a ida e a vinda para casa para trabalhar, estudar, e realmente as nossas rodovias elas estão extremamente afogadas, não tem mais como ter mais hoje a possibilidade de fazer uma rápida daqui a Criciúma e dizer que vai em 20, 30 minutos. Tu vai ter que seguir um trânsito e realmente ele tem um trânsito bastante comprometedor. Vocês estão acompanhando aqui pela TVA, o Fala Jovem. O tema hoje é assunto de transporte na região sul e logística. Aqui na Unibave, debatendo com os convidados, o professor Dimas, o deputado Dóia. Um assunto, olha, realmente tem muita coisa ainda para a gente falar das obras, do que está sendo feito, dos projetos ainda aqui na região sul. Daqui a pouco também a participação de mais alunos aqui, hein, fazendo perguntas para os nossos convidados. Nós vamos a um rápido intervalo. Fala Jovem volta em instantes, é claro, ao som da banda Catarina. As portas, você não percebeu o que aconteceu nesse dia lindo, tão lindo. O aqui agora, eu quero estar ao seu lado nesse dia lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo.
Que agora eu quero estar ao seu lado nesse dia lindo, tão lindo. Sonha, sonha, sonho pelo dia lindo. Valeu, valeu. Banda Catarina é o Fala Jovem aqui. Olha, você pode levar o Fala Jovem para sua cidade. Entre em contato com a Escola do Legislativo. Ligue lá para a Escola Legislativa. Ó, agende aí que o Fala Jovem vai levar toda a estrutura aí para a sua faculdade, a sua universidade, debater assuntos atuais. Falando em debater, tem jeito para fazer pergunta aqui também aos nossos convidados. Nome e o curso, por favor. Professor Marioli, boa noite. Boa noite, professor. Fala Jovem, professor. Interessante. Eu quero ressaltar, além da presença dos acadêmicos de administração, ciências contábeis, os sistemas de informação que mora no meu coração. Tá? Foram meus acadêmicos. Obrigado por terem vindo, professor Rogério também. Então, nós temos administração, e o engenharia de produção, né? Sempre é bom ressaltar. Tá, também quero agradecer o nosso coordenador, que teve toda a iniciativa, o Rovânio. Enfim, obrigado a todos os presentes. A questão seria para os dois debatedores. Com relação, nós temos no governo do Estado o Pacto por Santa Catarina, extraordinário, desenvolvendo em diversas áreas, na questão do desenvolvimento social, econômico, sustentável. Com relação à logística, quais os projetos direcionados e a questão do prazo? Vai a pergunta, então. Pode começar pelo deputado Dóia. Professor, obrigado pela pergunta. Eu queria fazer uma introduçãozinha muito rápida também nessa questão, só para ver como é que gera os recursos para o Estado. A Receita Federal traz uns números importantes agora dos últimos 10 anos. Se nós pegarmos na Receita, professor Dimas, 94, o Brasil arrecadava de todos os impostos 63 bilhões,9. 94. Nós temos 2003, fechou o 2012 com a arrecadação de impostos no Brasil de 1 trilhão e 29 bilhões de reais. São dados que a Receita Federal está trazendo. Por que eu faço questão de colocar isso? Porque nós estamos vivendo um momento de uma ditadura financeira muito forte, pessoal. Até porque 70,1% deste recurso é destinado à União. E os demais é dividido para os estados e para os municípios. E nós que vivemos aqui na base, vivemos no município, sabemos que tudo acontece aqui. É a rodovia ruim, é a saúde, a educação, enfim. Aí aconteceu agora, pela primeira vez, que foi inédito para Santa Catarina e Minas Gerais, porque nós, como temos uma região portuária, houve uma redução drástica por baixar os impostos de exportação, tá? E a compensação do governo federal com o Estado foi um empréstimo que não é a fundo perdido. Nós, catarinenses, vamos pagar essa conta em torno de 10 bilhões de reais, com juro de 1% ao mês, aliás, 6% ao ano, então dá 0,5% ao mês, tá? E que o governo, na sua logística em termos de distribuição, professor, ele elegeu várias prioridades que já tínhamos elencado em outras legislatura ou em outro governo, até porque isso requer projetos que tenham pronto para sua execução. Nós, na região sul, estamos sendo contemplados com alguns desses recursos. Só na região da ANREC, onde nós participamos, que também Orleans faz parte da ANREC, são em torno de 214 milhões de reais para rodovia novas. Inclua-se a Serra Mar, inclua-se a via rápida Criciúma BR-101, está dentro da terceira etapa também do anel de contorno viário de Criciúma, que faz São Simão
a Vila Zulema, enfim, faz toda aquela rota. Praticamente nós fechamos o anel de contorno viário Criciúma. Acabamos de assinar a ordem de licitação Cocal do Sul, a estação Cocal. Então essa rodovia ela é fundamental para a nossa região. Também foi mais de 89 milhões nas revitalizações, aonde compreende Tubarão a Braço do Norte, aonde está Morro da Fumaça a Criciúma, aonde está Veneza a Criciúma, aonde também está agora sendo colocada a Orleans a Lauro Miller, tá? Então foram várias rodovias que elas estão sendo contempladas. E uma das mais importantes agora também, que é a última, que nós estamos entrando no pacto, tá? Santa Catarina, é mais um anel também que se faz aquele elo de Tubarão a São Martinho, cortando aquela grande granja que tem aí, para sair todo aquele afogado que tem embaixo daquele viaduto Tubarão. Da mesma forma, o Campo Bom e também o aeroporto. Portanto, são em torno aí de 308 a 310 milhões de reais que está vindo aqui para a nossa região sul de Santa Catarina. Obrigado, deputado. Nós estamos aqui com o Fala Jovem hoje em Orleans, com os estudantes de Sistemas da Informação, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia da Produção. E o tema é Logística e Transporte na região sul. Tem pergunta por aqui? Tem pergunta? Seu nome e o curso? Boa noite, Graziane, curso Administração. Fala, jovem. Eu gostaria de saber, minha pergunta é para o deputado. Como irá funcionar a infraestrutura com o fato da lei de que os motoristas precisam parar para descansar a cada 4 horas dirigidas, sendo que o espaço para todos os caminhões é pouco em relação à quantidade de caminhões? Graziela, parabéns pela pergunta. Obrigada. Isso nós temos debatendo. Já tivemos algumas reuniões na Comissão de Transporte, embora é uma lei federal, ela não é estadual, tá? Mas nós do estado de Santa Catarina, até porque temos grande frota, e o sul do estado, interessante isso, professor Dima, tá? O sul do estado, tá, tem mais de 43% de todo o transporte em termos de caminhões. É muito forte aqui. E essa é uma preocupação de todos os proprietários, e também é do motorista, porque hoje os motoristas, no modo geral, como é que funciona a logística deles? Eles são comissionados. Eles têm uma carteira assinada como o salário de motorista, e outros realmente eles têm que dar no pé para que possa ganhar em cima do frete a sua comissão. E também, não tenha dúvida que antes da lei tinha que preparar realmente as rodovias ou locais de terminais para que o motorista pudesse ter um ponto de chegada aonde pudesse ter o seu descanso de 40 minutos ou 1 hora, porque muitas vezes não coincide com o almoço, nem com o café, nem com a janta. Depende do horário da partida dele. Entendeu? Claro que nós precisamos fazer com que o motorista não tenha esse estresse aí de ficar aí 24 horas no volante, mas também a lei não pode afogar o trabalho e muito menos, não dá condições para que eles possam ter o seu momento de paralisação. Obrigado, deputado. Professor? Sobre essa questão também do... Só mais um comentário, um adendo a essa história, é que os caminhões também estão crescendo de tamanho, né? Isso é uma questão natural, uma coisa natural, porque para competir com o trem, ele tem que crescer de tamanho, não tem como. E daí como que a gente estaciona esses caminhões que agora têm 3 vezes o tamanho que tínhamos há 10 anos atrás? Nós não podemos estacionar isso em postos de gasolina comuns, como a gente tem hoje. Isso é uma coisa que precisa de planejamento, e não se faz isso de um ano para outro. São estruturas muito grandes. Isso precisa de um planejamento de, no mínimo, vou jogar por baixo uns 10 anos, no mínimo. Além de mais, o planejamento viário, né? Porque a carga excessiva de caminhões que trafega aqui na região sul prejudica até as estradas para quem quer chegar em alguns municípios. É importante a carga produtiva, sem dúvida é, mas o planejamento, como disse o professor e o deputado também. Tem perguntas aqui? Tem pergunta? Seu nome? E o seu curso? Boa noite, meu nome é Franklin. Boa noite, professor Para quem Dimas. é a pergunta? A pergunta é para o deputado e também um comentário do professor Dimas depois. Fala, jovem. Assim, a gente tem conhecimento que quando uma empresa privada ela decide fazer um investimento, tudo é muito calculado, e quando ela opta por aplicar esse investimento, decidir realizar uma obra, essa obra ela é fiscalizada para que o orçamento seja cumprido de acordo e os prazos também. Por que a gente tem a impressão de que, quando é uma obra realizada por um governo, um Estado, isso não acontece? Se decide aplicar, se calcula o investimento,
mas na maioria das vezes esse orçamento extrapola, empresas contratadas elas acabam começando o serviço e não terminando, entra outras em caráter de emergência, sem licitação. Eu queria entender o porquê que não tem essa preocupação dos nossos representantes quanto no Estado e se na iniciativa privada isso acontece. Frank, essa pergunta ela é fantástica. O motivo é simples. A iniciativa privada, ela determina o seu caixa, almeja o que quer fazer, contrata a empresa que é conhecida e que sabe que vai fazer, tem o valor, tem o terreno, tem o material, faça a obra e determina o cronograma, ela termina antes do cronograma que foi determinado. O Estado, o município e a União, a legislação, a 866, ela não te permite tu contratar a empresa. Tu tens que ter uma licitação com valor calculado pela engenharia, tem o teto do município, o teto da União, como também tem o teto do município nessa obra, que seja lá a rodovia, seja a escola, seja ela uma ponte. Tá? E o que acontece na maioria das vezes? Uma ponte ela está orçada em R$120 mil. Participa 10 empresas. E quando é uma licitação, é o menor preço que vai fazer a obra. Então, a obra é R$120 mil, vai ter uma empresa que vai ganhar por 83 mil. Ela vai começar a obra e ela não vai terminar. E aí sim é que a burocracia vai emperrear por mais um ano, mais 2, porque ela vai entrar solicitando um aditivo, tá? E aí tu tem que entender que para fazer uma obra nova é o máximo 25% da obra, se é uma reforma até 50%, e ele quando começou a fazer por 83 mil reais, ele já sabia que não ia fazer, mas ele colocou o preço baixo, ganhou para buscar um aditivo depois. E aí, para te acertar o aditivo, meu amigo, é complicadíssimo. Essas são as questões que emperreiam hoje no governos, tanto estadual quanto municipal ou federal, querido. E o Frank também, né, deputado, deve ficar naquela questão como muitas pessoas. A conclusão, né, que tem um prazo determinado e às vezes a obra não é concluída naquele prazo, mas a empresa recebe, né, mesmo assim, né? Dina, é impressionante, pessoas, né, o professor Mário, que na iniciativa privada chove menos, né? Sempre na obras governamentais o tempo chove mais, então o prazo sempre tem que ser dilatado. É impressionante isso, mas essa é a verdadeira situação, que realmente devia ter uma nova legislação para que pudesse fazer diferente essas obras em todo o país. Você está acompanhando o Fala Jovem. O Fala Jovem pode ir para a sua cidade, hein? Entre em contato com a Escola do Legislativo, o telefone é 48, vai aparecer no seu vídeo, 3221 2828. Entre em contato, a gente vai debater um tema com os estudantes e aproximar esses estudantes do Parlamento Estadual. Tem mais perguntas aqui? Tem mais aqui? Levanta, querido. Isso. O seu nome e o curso? Primeiramente, boa noite aos convidados. Sou o Emerson, estudante da segunda fase de administração, e minha pergunta é sobre os investimentos. Hoje se fala muito em trazer grandes empresas, inclusive multinacionais, para a nossa região. Eu queria saber se a nossa região está preparada para receber essas empresas e qual seria o próximo passo para que isso aconteça. Para quem a pergunta, estudante? Para os dois convidados. Para os dois convidados, então. Falou, jovem. Professor, vamos ser bem rápido nessa pergunta, né? Porque ela é tão fácil para responder. Primeiro, eu quero dizer para vocês que nós temos o sul de Santa Catarina e temos o norte. As opções e os oferecimentos são muito mais atrativos no norte do que no sul, até pela questão financeira. A Mercedes vinha para cá, já foi atraído para ir para outra região do estado. Quando começou, a BMW, também a intenção era vir para o sul, mas chega aqui, o porto não está próximo, não tem aeroporto, há rodovias precárias, então tem essa grande dificuldade. Eu estava comentando aqui com o professor, a nossa região, ela vai ter um desenvolvimento muito grande, mas nós vamos ainda patinar aí de 6 a 10 anos. Está vindo para a região, está sendo construído por iniciativa privada, o modal ferroviário. Isso vai ser, não por ser, eu sou içarense, mas vai ser na Içara, porque é um local que já temos a rodovia. Então, olha a importância disso. Estão trabalhando já para que ali dentro nós podemos ter uma aduana, uma alfândega, para que todo o norte do Rio Grande do Sul, como todo o sul de Santa Catarina, esse modal ferroviário, os containers já param,
com caminhão, dali sai de trem até o porto de Ibituba, e a logística disso tudo é que ele não fica um caminhão 3 dias esperando no porto para descarregar um container. Então, são algumas obras, uma empresa grande para cá, mas o atrativo é muito mais para o norte do que para o sul. Portanto, as empresas que vêm para cá, a primeira coisa que elas querem é um terreno, e o poder público municipal não tem essas condições de favorecer nossa região. Professor Dimas. Bom, eu queria dizer para o deputado que o caminhão vai ficar esperando no porto. Infelizmente, é isso que vai acontecer, porque as obras de infraestrutura estão completamente atrasadas daquilo que deveria ser, e nós não temos condição. Eu, sinceramente, acho que não. Mas nós não podemos deixar de atrair empresas para cá. Basta a gente perceber o que aconteceu no norte do estado antes da BR-101 ser duplicada. Quem foi para lá na década de 80 e vai para lá hoje toma um susto, porque é um absurdo o desenvolvimento que aconteceu naquela região. Aqui não é diferente. E não é só isso, tem outras obras de infraestrutura que precisam ser feitas. Por exemplo, nós produzimos, acho que, menos de 10% da nossa energia consumida. Trazer uma série de indústrias para cá, que tenham sua base e que são necessários consumo de energia a mais, nós vamos ter que também pensar mais em linhas de distribuição e tudo mais. Além desse problema logístico, desse gargalo logístico, o Porto Seco, ou o terminal multimodal que está se pensando em fazer em Içara, não podia ser só uma iniciativa do município de Içara. Isso tinha que estar junto todos os outros municípios que estão na volta. Um exemplo disso que o deputado acabou de falar, das leis de licitação, por que aditivo de contrato? Para que isso? Na iniciativa privada a gente sabe que não tem disso. Ou o sujeito contratou por 80, não tem essa de 85, é 80. 80 não é 85. Outra coisa, nós somos um país de estados federados. Por que nós recebemos menos de 10% do que nós produzimos aqui, de volta? Como é que nós vamos investir? Como é que o governo do estado vai investir? Os nossos prefeitos vão mendigar em Brasília? Os deputados vão mendigar em Brasília? Recursos que nós geramos aqui na região. Nós somos um dos estados que mais produz no Brasil. 4%, 5%, 7% de todo o PIB brasileiro é produzido aqui. E quanto é que retorna? Muito pouco. Então, o caminhão vai ficar esperando lá também, deputado. Assim como espera em Santos, assim como espera aqui no Paraná, e, infelizmente, vai ficar esperando enquanto a gente não planejar isso. Tá certo, professor. Falou bem. Se lembrou até, né, deputado, a questão do FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que também é muito irrisório para os municípios catarinenses. O nosso tema de hoje aqui em Orleans, na Unibave, é logística, transporte na região sul. E tem pergunta aqui, hein? Tem pergunta aqui. Meu aluno, tudo bom? Boa noite. Seu nome e o seu curso? Raul, 8ª fase de administração. Pergunta para quem, Raul? Deputado. Fala, jovem. Deputado Dóia, falou-se muito em ferrovia, rodovia, falou-se até nos portos, mas o nosso aeroporto regional, há quantas anda? Já teve vários cronogramas, várias inaugurações, até agora nada. A empresa que, na verdade, ganhou também a licitação para tocar o aeroporto, ela teve contato tanto com a TAM, tá, e com a Gol. Elas estão acertando para que uma das duas venha para cá, porque não vem as duas. Não há condições, no início, logística de pessoas para ter duas empresas operando aqui no nosso aeroporto de Jaguaruna, o aeroporto Bortolucci. Aí, então, a resposta ali. Inclusive, o deputado citou ali das obras estimadas em 5 bilhões, né, que é o melhoramento da implantação de equipamentos e o alargamento da pista do aeroporto regional aqui em Criciúma. Nós vamos a um rápido intervalo, é rapidinho, ao som da banda Catarina, e voltamos em instantes. Considerar as questões com cuidado. A sua dúvida é assim, simplesmente falar por falar, não se vulgar em nada.
nossas intenções, sonhos. Grandeza sem alma não é grandeza. Vê se me vê, vê se me vê, vê se me vê, vê se me vê. Estamos de volta, então, com o Fala Jovem, hoje direto de Orleans, aqui na Unibave, com os estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Sistemas da Informação, Engenharia de Produção. O tema é logística e também o transporte na região sul. Tem pergunta aqui, né, de estudantes? Pode levantar ali. Tem uma perguntinha ali também. Obrigado pela presença. O seu nome e o curso? Carlos, dos Sistemas da Informação, 8ª fase Unibave. E a pergunta para quem vai? Especial para o deputado. Fala, jovem, então. Porque a questão envolve o meio ambiente, as questões ambientais. Nós sabemos que o desenvolvimento de uma região envolve também a questão ambiental. Como está sendo visto isto pela Assembleia Legislativa, pelos deputados? Carlos, essa pergunta ela é pertinente, até porque nós começamos esse espaço Fala Jovem, e tem que uma coisa ficar muito clara, né, Carlos, que vocês acadêmicos, que a função do deputado estadual, como é o federal e é o vereador municipal, é diferente do executivo, tá? O vereador, o deputado estadual e o federal, compete a ele a legislar, fiscalizar, fazer com que as leis sejam cumpridas. Essa é a nossa função. O deputado ele não determina qual obra deve ser feita. É claro que ele tem o trabalho lobístico de estar lá convencendo o governo, de fazer com que aquilo é mais importante, que é prioridade, mas, na verdade, a decisão final é do governador. A Assembleia Legislativa acabou de fazer toda a reformulação agora do Código Ambiental, entendeu? Que ele foi feito nacional e foi feito estadual também. Tanto que tivemos como o nosso companheiro Romildo Titon, que foi o secretário e relator, tá, de toda a revisão do Código Ambiental. E não tenha dúvida que a preocupação nossa é fazer com que se cuide muito, até porque o crescimento, a evolução e aonde nós queremos chegar passa pelo meio ambiente. Não adianta nós tratorarmos achando que, destruindo, nós vamos conseguir o nosso objetivo, que é chegar num futuro aí com várias construções, várias rodovias, enfim. Eu acho que, primeiro, nós temos que fazer uma avaliação profunda quanto ao meio ambiente. Não tenha dúvida que a Assembleia sempre teve essa preocupação e cuida muito bem da nossa questão catarinense sobre o Código Ambiental. Esse é o deputado Dóia. Olha, nós estamos aqui na Unibave, em Orleans, e hoje o tema é importante, hein? Você pode levar o Fala Jovem para a sua cidade, entre em contato com a Escola do Legislativo e liga, o telefone está aparecendo, liga para lá, marca que a gente vai levar toda a nossa estrutura e sempre com o tema atual. Quero falar com o professor Dimas. O professor Dimas lançou um curso intitulado Planejamento de Cenários Logísticos. Fala um pouquinho desse trabalho, professor. Bom, esse foi um livro, ele foi concebido por uma editora do Paraná, e ele trata de cenários logísticos. É um livro puramente técnico, ele é direcionado para o pessoal que quer direcionar os seus estudos para essa área, né? E, junto com esse livro, foi gravado também videoaulas, e cada capítulo do livro tem os seus temas específicos, auxiliando o aluno nesse aspecto. Então, é um livro interativo, né? E ele é o resultado aí de mais de 20 anos de estudos nessa área e que está aí disponível para acesso a quem tiver interesse. É a minha área, é a minha praia, é isso que eu faço. Eu profissionalmente nasci, cresci fazendo isso. Então, tinha que sair, dizem que a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho, isso eu já fiz, então também fiz o livro para ficar com tudo pronto aí. Pode sair outros, é claro. Tá bom, legal. Professor Dimas, tem mais perguntas aqui? Pode levantar ali o jovem. Boa noite a todos. Meu nome é Jordana, eu curso a 6ª fase de administração. Minha pergunta vai para o deputado. Fala, jovem. Eu trabalho com licitações e, no processo licitatório, o tempo de entrega e o valor ganho tem que ser cumprido, né? Nesse caso do aeroporto, que tipo de penalização foi concedida à empresa licitante que não entregou no prazo? A licitação do aeroporto ela foi licitada pelo governo federal.
na primeira oportunidade. Houve a desistência da empresa naquela situação, tá? E isso corre na justiça. E a segunda empresa veio e terminou o aeroporto. Então, isso, Jordânia, é mais um processo que nós, de repente, não vamos mais estar aqui daqui a 20 anos, mas ele corre aí nos fóruns judiciais ainda. E você que é da área de licitação sabe muito bem como é que procede isso, Jordânia. Hoje nós temos aqui a Banda Catarina. Deixa eu falar com o João. Ô, João, fala um pouquinho da banda pra gente, a programação aí de shows, muita coisa programada aí para os próximos dias. Boa noite a todos. Muito obrigado ao programa Fala Jovem pela oportunidade de trazer a Banda Catarina para poder fazer um som aqui para a galera, para poder levar um som aqui com os convidados. E a Banda Catarina existe há mais ou menos uns 8 anos, 6, 8 anos. Ela passou por várias formações, várias fases. Sempre teve o Michael, Fabrício como componente. Eu e o Evandro chegamos depois. E a gente é uma banda que está começando o nosso álbum agora. Daqui a pouco a gente vai estar prensando nossos discos, lançando. E a nossa agenda de show ainda é curta. A gente faz poucos shows, mas shows com bastante aproveitamento da energia da plateia, da mensagem a ser transmitida, que também fala muito de logística boa de vida, que também entra muito nesse assunto. E o Michael, que é amigo do Marcelo Falcão também, né? Vai botar ele no próximo disco aí, né? Vocês aí. Quem sabe aí vai fazer uma parceria. Olha, o Fala Jovem conversou com os alunos aqui da Unibave a respeito da logística, do transporte aqui na região sul, e eles também deram as suas opiniões a respeito do que pode mudar e melhorar também. Acompanhe, veja. Transporte e logística é toda ou qualquer movimentação, tanto de produto quanto de serviço, né? E também a logística é a parte interna de uma indústria de movimentação de estoques, de todo o processo produtivo de uma fábrica. E a gente tanto tem que usar logística dentro do nosso planejamento para ratear custos, ratear preços. Logística é tu conseguir entregar teus produtos no momento certo, na hora certa, na quantidade certa. O transporte, então, ele é um meio de se fazer isso. Até o mesmo a gente se transportando de casa para o trabalho. Vocês viram aí então, né? Vocês acompanharam aí os estudantes dando as suas opiniões. Tá aí, deputados e estudantes, então, eles pensam realmente que muita coisa boa pode ser planejada, né, para melhorar a produção, o escoamento, melhorar também essa região sul, como o senhor viu aí na enquete. Dino, não tenho dúvida. Eu acho que realmente vocês, jovens e acadêmicos, vocês têm muito a contribuir. Nós temos o Fala Jovem na nossa Assembleia Legislativa, como também nós temos lá o Jovem um Dia Vereador. Aliás, o Jovem um Dia Deputado, melhor, tá? E nós convidamos aí vários colégios, universitários também, para que possam ficar um dia conosco e apresentar seus projetos da região. E nós vamos deixar o convite aqui, doutor Giovanni, você que nos assessora lá, vamos fazer depois o convite oficializando a instituição, a Unibave, né, para ver dentro daquele cronograma que temos lá, a oportunidade de você estar lá legislando conosco um dia, ou melhor, 3 horas durante uma tarde ou de manhã, conforme o horário escolhido. E lá vocês vão poder apresentar os seus projetos. E é impressionante, professor Dimas, que vários projetos são apresentados lá, são aproveitados. Muitas denominações de nomenclaturas, enfim, mas são aproveitados pelos jovens que passam por lá. Portanto, parabenizar vocês, essa preocupação que vocês têm, e o assunto, no momento, ele é muito pertinente, né? Quando se fala em mobilidade urbana e logística, nós não conseguimos ver mobilidade urbana sem logística, ou vice-versa, né? Sem a logística, não se pode ter uma mobilidade urbana, né, nos municípios. Por isso que tem a ver esse planejamento. O professor Dimas, também uma questão que se discutiu, os alunos, a nossa equipe esteve conversando também, é a questão desse planejamento das vias, das rodovias de acesso a algumas cidades. Entre elas aqui a região também de Orleans, que é uma dificuldade muito grande. Falta de placas de sinalização, alargamento da via, o recapeamento, a restauração e a pavimentação. Isso dificulta também no crescimento aqui da região? Com certeza isso dificulta e bastante. Um exemplo disso, né, essa rodovia que passa aqui, ela é a segunda rodovia mais movimentada do estado de Santa Catarina, pelo menos era, não sei se isso mudou ou não. Nós estamos aqui localizados numa região que só é servida por uma rodovia asfaltada do nosso maior polo, dos nossos 2 maiores polos, que é Tubarão e Criciúma. Né? Essa estrada aqui que vem por Pedras Grandes, ela também não é asfaltada, já está começando agora e está em andamento.
Vai ser uma forma de desafogar alguma coisa? Sim, mas nós precisamos de vias de acesso. Outra coisa, como é que o nosso turismo da Serra vai crescer dessa forma? Cada vez que vem para cá, leva mais tempo de Tubarão até aqui do que de Florianópolis até Tubarão, então é complicado. Então, se não resolver esse problema, tem muitas áreas que vão deixar de crescer. Tá certo. Só uma consideração em cima do que o professor Dimas falou. Vejam, aqui nós tivemos uma pergunta também do nosso companheiro aluno sobre a questão do meio ambiente, né? E como às vezes elas não caminham junto. Nós temos rodovias paradas até hoje, tá? Por causa de um animalzinho chamado perereca, professor, né? Que é é verdade, Praia Grande, quem conhece a rodovia Praia Grande subindo a serra, faz 3 anos que uma promotora determinou a paralisação daquela, uma chama de carrasquinho, outro perereca, mas é considerado perereca. Isso foi fato, Jornal Diário Catarinense, Jornal de Folha de São Paulo, e olha só, a obra está custando 32 milhões a mais para não mexer num local que se achava que era um dos únicos casais que tinha. Agora estão estudando esse bicho, esse animalzinho, esse inseto, está proliferado por tudo quanto é canto daquela serra. Então, são coisas que, às vezes, a legislação, o meio ambiente, também tem o seu senso, tá, de criatividade, de habilidade. Nós temos um deputado que tem 2 processos por causa disso. Tá? É importante salientar isso, porque ele foi defender com muita ansiedade e garra e foi falar na perereca da juíza, né? E isso tá... Eu fiz questão de colocar isso porque é fato verídico. Fato verídico. Eu sei. Tanto é que a juíza vai processar. Exatamente. Mas eu quero colocar para vocês também, diante disso, de que vocês têm um problema que é o acesso de vocês aqui também, que é a entrada da universidade. Tanto que o vice-governador, se eu não me engano, esteve aqui há 20 dias atrás, e hoje eu estava vindo para cá e tive a oportunidade de ligar para o Paulo Meller, que é o presidente da Infra, e ele está, inclusive, colocando à disposição todos os técnicos para que, dentro de 30 dias, possa ter uma alternativa para vocês. Porque tanto subindo quanto descendo, vocês têm uma rodovia, ela tem alguns perais muito fortes aí, então tem essa questão de fazer a rotativa de vocês um pouco de dificuldade, mas vai ser achada uma solução, porque é uma determinação do governo do Estado. E o importante é que, pela primeira vez em Santa Catarina, nós somos 8 deputados do sul do Estado. E, por incrível que pareça, é 20% do parlamento catarinense. Nós não temos aquela vontade tanto de fazer com que seja pai da criança. O nosso desejo, o sentimento é trabalhar os 8 deputados para que o Sul cresça, buscando mais obras e, efetivamente, nunca tivemos tanto sucesso ao momento que entendemos que só junto os 8 deputados faz o Sul crescer. Nós tivemos aí outra oportunidade também, que já chegamos a ter 8 deputados, e realmente não tivemos tanto sucesso como temos agora. Entendemos que a sigla partidária, ela deve ser desfraudada das bandeiras no período eleitoral. Após isso, guarda-se as bandeiras partidárias e trabalha para a nossa região. É isso que nós estamos fazendo no momento. Fala Jovem hoje aqui em Orleans com o deputado Dóia, professor Dimas Ailton Rocha também aqui da Unibave. Tem pergunta ali de estudantes? Boa noite. Seu nome e o curso? Meu nome é Adelaide, eu faço curso de administração na 4ª fase. 4ª fase, e a pergunta para quem? É para o deputado. Fala, jovem. Até o trajeto à Unibave, aqui na faculdade, ocorrem muitos acidentes. Aqui na entrada, na hora da faculdade, ocorrem muitos acidentes, devido também a SAT ser aqui do lado. Evitando esses acidentes, temos as lombadas eletrônicas, mas no momento elas não estão funcionando no trajeto. Então, a minha pergunta seria o quê? Esse problema já chegou até o senhor? Já chegou até as autoridades ou ainda não chegaram? Não tenha dúvida. Eu conheço praticamente o estado todo. Quase todos os 295 municípios. Mas aqui, efetivamente, nós convivemos dia a dia. Na verdade, a questão das lombadas eletrônicas, o semáforo, é uma decisão judicial. Não é apenas decisão e vontade do governo do DEINFRA. Ela está sob júdice. Houve segundo todas que caracterizam, uma certa fraude na licitação que ganhou no Estado, por isso foi matéria, inclusive, de Fantástico há mais de 6 meses, que vocês tiveram a oportunidade de escutar tanto a capital quanto o Estado. A capital já conseguiu reverter a situação e nós não temos dúvida que gostaríamos que isso já
resolvesse, porque certamente vai ter que trocar a empresa que ganhou licitação, que instalou, vai ter que ter indenização para uma próxima tocar essas lombadas eletrônicas. Mas nós temos ciente e ela é preocupante porque é importante para a gente possa ter mais segurança no trânsito. E o tema aqui em Orleans, hein? É logística e transporte na região sul. Quero agradecer ao professor Dimas, fazendo as suas considerações finais. Obrigado como convidado aqui especial no Fala Jovem de hoje. Bom, primeiro eu queria agradecer à Assembleia Legislativa. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, principalmente por envolver o público jovem a discutir temas de extrema importância como é a logística. Nenhum país cresce sem isso, não tenho dúvida, é muito importante isso. Eu acho que a gente não tem só que criticar os políticos, a gente tem que falar das coisas boas também, isso é uma coisa boa. E, principalmente, por estar discutindo aqui com o pessoal que vai lá na frente repensar as cidades, repensar o país, né, e por que não repensar o mundo. Então, parabéns a vocês, a Assembleia Legislativa, pela iniciativa, e agradecer mais uma vez a presença do deputado Dóia, do pessoal que montou toda essa estrutura, e principalmente de vocês, dos jovens. Falem, jovens, por favor. O Brasil é feito de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Dimas. Mais uma vez agradecer aqui aos alunos da Unibave, o pessoal das Ciências Contábeis, da Administração, Sistemas da Informação, Engenharia da Produção. Obrigado, hein? Muito obrigado pela presença de vocês. Deputado, suas considerações também? Quero primeiro parabenizar você, Dino, pela brilhante apresentação que você faz. Quero cumprimentar o professor Dimas, que nos deu a oportunidade de ficarmos aqui juntos por mais de uma hora, dizer que foi muito importante, principalmente você, que é um grande formador de opinião e conhecedor da logística, e que entende tudo e mais alguma coisa que a gente sabe aqui. Mas, especialmente, cumprimentar a vocês, alunos, da importância do Legislativo estar próximo de vocês. Por isso que este programa foi criado realmente com este propósito, para que o Legislativo venha de encontro. E, principalmente, aqui, né, Dino, entre tantos que já foram feitos, né, o calor humano fantástico, os alunos interessados, né, preocupados, além das perguntas, mas com muita assim, tranquilidade, escutando. Por isso, parabéns a cada um de vocês. Alegria de nós, deputado, estar aqui com vocês. Alegria do Legislativo poder participar com vocês. E aqui se fala do presente. E vocês fazem mudar tranquilamente o futuro. Um abraço, uma boa noite a todos. Obrigado ao deputado, obrigado mais uma vez ao professor Dimas, alunos. Pois é, o Fala Jovem está chegando ao seu final, né? Nós agradecemos aqui, através das imagens da TVAL, também a Escola do Legislativo, né? Que teve a iniciativa, Lício Mauro da Silveira, que é a Escola do Legislativo, de levar para todo o estado de Santa Catarina o Fala Jovem, debatendo temas com os estudantes e aproximando os estudantes também do nosso parlamento, da Assembleia Legislativa. Vamos chegando ao final. Se você perdeu o programa, você pode assistir também. Entre no site da Assembleia, né? Para fechar o programa, obrigado aos alunos aqui da Unibave, hein? Tudo de bom, hein? Show de bola, foi muito bom estar com vocês. E a gente termina o programa com a banda Catarina, né? Até o próximo Fala Jovem. Tudo de bom, a gente se vê. Até lá. A todo instante, dedicando diariamente, sem saber se onde vai chegar. É difícil de entender. É difícil de explicar. A todo instante, dedicando diariamente, sem saber se onde vai chegar. Fala, jovem!